mas assim, é um país do vitimismo, eu acho, né? Sim. Eu tô te falando porque quando a gente veio para São José, minha mãe tava... Olha, eu estudei escola de prefeitura, foi tudo com muito desafio, mas assim, nunca ficamos tristes não, era o desafio, a empresa Sim. tinha que dar certo, não tinha outra renda, ela tinha acabado de separar. Então, encarou, preparou os filhos, a realidade nossa é essa, mãos à obra, vamos trabalhar. Hoje não, coitadinho, não pode falar disso, não pode falar aquilo. O professor hoje dá nota ruim pro filho na escola, a mãe vai lá e briga com o professor. Ah, pelo amor de Deus. Gente, vamos parar, vamos formar gente, né? Vamos formar filhos aí que saibam defender o mundo, entendeu? Tem um monte de gente sendo criada em redoma que depois não consegue nada, fica um bobo na rua, entendeu? Então, assim está sendo criado o nosso país. E as políticas públicas de transferência de renda são importantes, mas elas são importantes desde que tenha porta de saída para aquela família, né? Eu vou dar um curso, ela vai ficar por um período. 2, que não seja... Hoje é movimento eleitoral. Agora acabou. O governo acabou de sancionar agora mais 4 milhões de pessoas que não vão pagar a conta de luz. Alguém vai pagar. Alguém vai pagar. Fica sendo projeto político. E quem projeto de manter pobreza. Tá certo? Isso é o que eu vejo das políticas públicas que nós temos atualmente no Brasil. E a gente fala isso aqui, sabe o que vamos falar? Elite. Olha lá o cara do Desenvolve, o cara dos ricos lá, entendeu? Não. Fui secretário de Desenvolvimento Social aqui por muitos anos, entendeu? E todas as nossas políticas de transferência de renda, todas, nós propunhamos uma lei municipal que obrigava aquele cidadão a ou fazer um curso no Senai, ou no Senac, acompanhado por assistentes sociais, tá? Você vai manter um benefício público infinitamente, claro, se a pessoa tiver uma limitação de saúde, se ela não tiver uma capacidade de trabalho, óbvio. Aí o Estado tem obrigação, né? Mas o Estado não paga nem aposentadoria para os idosos, mal cuidou do INSS, Lúcio. Olha que vergonha. Um cidadão hoje aposentado corre 1000 riscos de ter imposto disso e o governo não fica nesse discurso vazio. Então a gente tem que encarar o seguinte, o Brasil com 200 milhões de habitantes, um país de oportunidades, tem condições de atuar em vários segmentos, o agronegócio, a construção civil, a logística. Então, é botar isso para trabalhar e nada de coitadinho, tá certo ou não? A gente tem que apoiar, garantir oportunidade para as pessoas, aqueles que estão na baixa linha de pobreza, dar atenção, levar a política pública para ele, mas mostrar a escola. Fala pessoal, mais um ManzaCast. E hoje com minha amiga Maria Rita, um AconvapCast. Obrigado pela presença. Nosso canal é dedicado a falar sobre engenharia e arquitetura, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. Gratidão, mais uma vez, faz tempo que a gente não se via, né, Maria Rita? Verdade, Lúcio, um tempão que a gente não tá gravando, né? Falta de tempo e correria, né? Nossa vida, cada dia mais corrida, né? Exatamente, sinal de que a gente tá fazendo muita coisa, né? Isso é bom. Exato. Isso é bom. Mas hoje a gente tem prazer de estar recebendo aqui no AconvapCast o Kiko, né? O Kiko é o CEO do Desenvolve Vale, um grande amigo de muitos anos, fomos secretários juntos na prefeitura, já trabalhamos junto, tem uma grande história e é um grande parceiro, né? O Desenvolve Vale, ele está aí buscando sempre o desenvolvimento do Vale do Paraíba, que a Convap também busca. Então, nós temos interesses comuns e trabalhamos muito junto. Então, hoje é um grande prazer ter ele aqui no AconvapCast. Bem-vindo, Kiko Savaia, CEO da Desenvolve Vale. Ô, Lúcio, muito obrigado, parabéns aí para você, obrigado Maria Rita, tá aqui participando do ManzaCast e a AconvapCast, né? Isso. Uma grande entidade, grandes lideranças, estou às ordens, para mim é um prazer. O Desenvolve Vale, ele agrega muito e não faz nada sozinho. Sim. E a gente tem feito muitas coisas com a Convap, com o pessoal da construção civil, que é um termômetro, né, de desenvolvimento. Quando você vê obra acontecendo, é que as coisas estão crescendo, né? Então, é um prazer estar aqui. Maravilha. Conta um pouco sobre o Kiko Savaia. Lúcio, difícil falar da gente, né? Mas eu tô aqui na cidade há 47 anos, tô com 55, né? E fiz minha vida aqui desde os 7 anos, com quase 8 vim para cá.
Nós fomos, durante muito tempo, a família, tivemos uma empresa familiar, o Laboratório Oswaldo Cruz, aqui de São José dos Campos. E há 9 anos atrás, nós fomos comprados pelo Grupo DASA, que é um dos maiores gigantes aí de análises clínicas da América Latina. De lá tive uma passagem, sempre gostei dos desafios coletivos, né? Então, desde a juventude já participava de movimentos políticos, não tanto partidários, mas também partidários, discutindo o desenvolvimento. E quando tudo isso aconteceu, em 97, quando o Emanuel Fernandes ganhou para prefeito de cidade, eu estava naquele movimento ainda de discutir educação, saúde, num grupo que ele coordenava. E quando ele ganhou, que foi meio assim um susto, ele foi para o governo e acabou convidando. Você. E eu fui muito verde, né? Comecei no governo, em 97, eu ia fazer 27 anos. E ele falou, vamos porque vai ser 4 anos. Acabei ficando os 2 mandatos dele. Depois o Eduardo Cury veio, eu fiquei mais os 2 mandatos. Então, tive uma passagem de 16 anos no poder público. E isso foi apaixonante, porque você aprende muito, aprendi muito a conhecer a cidade, né? Os desafios. Com isso eu tive a honra e o privilégio de conhecer a Maria Rita, essa pessoa maravilhosa aqui, que é uma técnica realmente de muito conhecimento aí nessa área pública de obras, de habitação e tudo mais. O Emanuel conseguiu, o Cury também, montar um time bom na época, não é porque a gente fazia parte não, mas era um time dedicado. Eu fiquei 16 anos sem pensar em fazer negócio, nada. Nós ficamos dedicados à causa pública, do nascer do sol ao pôr do sol, a pôr da lua, pode-se dizer, porque a gente trabalhava bastante. E naquele período iniciamos uma linha de relacionamentos com a cidade, com entidades muito grande. Em 2012, quando termino o mandato do Eduardo Cury, eu volto para a iniciativa privada. E eu sempre fui muito próximo do engenheiro Osiris Silva, né? Que foi fundador, presidente da Embraer por 21 anos. E naquela época, eu convidava o engenheiro Osiris para fazer palestras para o desenvolvimento social. Então uma pessoa maravilhosa. E ele falava, Kiko, a gente tem que pensar no futuro. Todo mundo fica acreditando que as empresas têm vida vitalícia, que é a Embraer. Então, nós precisamos pensar em novas formas de desenvolvimento. Vamos fazer um encontro. E lançamos o São José 2030, em 2013. Foi um sucesso. Que reuniam as pessoas, a gente reunia ali no Teatro Colinas, juntava 300 pessoas, Maria Rita participava. Várias vezes. Trouxemos o Boni, Rui Otaki, Jaime Lehner para falar de urbanismo, para falar do banhado, para falar do World Trade Center, para falar de o funcionamento do aeroporto. E aí isso evoluiu. E em 2019 a gente viu a necessidade de ter uma discussão mais regional, não só em São José. E lança e nasce o Desenvolve Vale numa cerimônia com o engenheiro Osiris. Eu falei, engenheiro Osiris, eu queria fazer algo mais estruturado agora. Então nasce o Desenvolve Vale com uma estrutura mais equipado, com 12 empreendedores, Oscar, Cassiano Terra Simão, Marcelo Tomba, 12 que acreditaram no projeto. Grandes empresários da cidade. Grandes estão até hoje. E de lá para cá, graças a Deus, com o apoio deles e pela participação dos conselheiros, dos membership, o desenvolvimento vem acontecendo. E dentro disso, a gente vem tendo discussões calorosas, de muita argumentação. Não é um grupo de bate-panela, mas é um grupo conhecedor do empreendedorismo, que entende a importância do setor produtivo. E a gente tenta implantar, Lúcio, algo que realmente incomoda muito. Hoje o empreendedor, infelizmente, ele só escuta não, 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 não. O Osiris falava, nós somos colecionadores de nãos, principalmente vindos do poder público, né? Por mais que a gente esteja numa região como São José, que tem um prefeito fantástico, tiveram ótimos prefeitos, um governo do estado atuante, tudo, mas de um modo geral, o poder público ele tem uma cultura de não entender que o empreendedor é o único que gera receita para cidades, para o município, para o estado. E a gente tem feito plenárias, discussões importantíssimas, e aí vem o nosso alinhamento com a Convap. Porque a Convap é uma entidade, além de ser uma entidade extremamente séria, de gente séria, tem um histórico de atuação, e
traz temas importantes. A construção civil, a Maria Rita sabe muito melhor do que eu, movimenta muito. Sim. Né? Você não pode demorar 10 anos para aprovar um projeto, 5 anos, comunique-se em cima de comunique-se. Temos que parar com esse negócio, entendeu? Uhum. E isso só para na medida que pessoas da sociedade civil, como a Convap, como o Desenvolve Vale, começam a mostrar os efeitos negativos. Que se organizam, né? Para poder mostrar, exigir alguma tirar aquela cultura que empreendedor não gosta do meio ambiente. Pelo contrário, são os que mais preservam. Sim. Né? São os que mais tomam cuidado. Hoje o empreendedor que participa de um Desenvolve Vale, que participa de uma Convap, ele quer, primeira coisa, saber quais são os requisitos legais. E muitas vezes determina-se cuidados maiores do que a lei, para realmente ter um cuidado excessivo. Esse é o empreendedor brasileiro, que resiste a uma alta carga tributária, que resiste a uma burocracia, que resiste a uma insegurança jurídica. Vai explicar agora para os advogados que estão se formando como é que funciona a lei. É lei? É política? Como é que é? Quem julga? Né? É o artigo que está ali na Constituição ou é o cara que eu gosto, é o cara que eu não gosto? Dono da caneta, né? Como é que fica isso aí? Isso traz uma insegurança para o empreendedor. Né? E claro que a gente aqui sabe que isso não se reflete para todos os profissionais, mas existe uma linha nessa forma. E isso também tem que ser analisado e não pode continuar dessa forma, né? Então, é um pouquinho aí do resumo. Me perdoe se estendi um pouquinho, Lúcio. Imagina, mas você está aqui, pode ficar é um pouquinho disso. A gente tem prazer no que faz, a gente quer ver essas cidades desenvolvendo, queremos ver prédios subindo, sabe? Jacareí agora, aliás, a Maria Rita ajudou muito, está com um novo plano diretor, uma cidade que ficou 7 anos travada, agora não, agora está lá liberada para indústria, liberada para construção civil, liberado para novos empregos, para novas inclusões sociais, né? Uhum. Então, esse é um pouco do modelo que a gente acredita, né? Esse modelo que a gente acredita do desenvolvimento. O que você quer para um filho? Uhum. Que ele se forme e que depois que ele se forme ele tenha um lugar de trabalhar. Será que tem algum pai ou mãe que pensa diferente? Vai fazer o voo solo, né? Vai fazer o voo. Ou você quer morar numa cidade que não tenha nada, que não tenha desenvolvimento, que não tenha isso, não tenha aquilo, não tenha mobilidade, tem um aeroporto aqui. Eu aplaudo cada vez que decola um avião daqui. Sim. Poxa. Com certeza. São conquistas. Aliás, cumprimentar o Felício aqui, porque teve muito a participação do Felício, a participação do ex-reitor do ITA, do Anderson, que hoje é presidente do IPT. Teve a participação do atual governador, Tarcísio, que era, na época, ministro do Bolsonaro. Então, são essas pessoas que se colocam na mão do público para levar pancada, para ficar exposto, mas são as mudanças que nós queremos ver. São essas. Então, Lúcio, a gente tem trabalhado bastante. A gente estava outro dia, eu e o Kiko, dando uma palestra em Jacareí, inclusive num grande evento que teve em Jacareí, né? E eu estava falando justamente do que o empreendedor busca numa cidade quando ele vai empreender, né? Com raras exceções, o empreendedor não vai lá buscar IPTU de graça, terreno de graça. O que o empreendedor, principalmente o empreendedor da construção civil, ele vai buscar? Essa cidade tem insegurança jurídica. Eu sei como é a lei, eu vou entrar e vou aprovar o meu projeto, porque tem lugar que você não sabe. Exatamente. Tem infraestrutura? Né? Tem educação, tem saúde, tem segurança, porque o empreendedor ele precisa vender o apartamento. Sim. E se não tiver nada disso, ele não vai vender. Né? E a gente complementou essa discussão toda, né, que a gente vem discutindo, o Manara puxou essa discussão, inclusive, de que a gente precisa discutir as cidades juntas. Exato. Taubaté, Jacareí, Caçapava, mesmo o litoral, nós temos problemas incomuns. Pega a questão mesmo do meio ambiente. Não adianta São José ter praticamente 100% de esgoto tratado se a Aparecida tem 0. O rio que passa aqui é o mesmo rio que passa lá. Então, eu limpo aqui, alguém suja ali. Exatamente. Nós temos que fazer essas coisas juntos. Nós temos que parar de pensar só na nossa cidade, pensar no entorno. Perfeito. E é isso que a Convap e o Desenvolve Vale tem buscado junto, já que a gente...
Nós temos, inclusive, nossos sócios são muito comuns, né? Muito comuns. Sim. E nós temos sócios nessas cidades todas, né? E nenhuma cidade desenvolve se o seu entorno não está desenvolvendo, né? Então, é essa grande discussão que nós temos levado agora, né, Kiko? Amanhã, inclusive, nós estamos indo para Campinas. Amanhã é Campinas. Para o quê? Apoiar iniciativas, né? Lá tem uma associação, Desenvolve Vale? Não, o Desenvolve Vale está ligado a uma entidade privada. Entendi. É uma entidade privada que gere tudo isso. Porque certo. você precisa ter estrutura, você precisa ter recursos, você precisa fazer eventos, você precisa... Então, é uma entidade Sim. privada que você tem os convidados ali. que participam e eles fazem as discussões com autoridades públicas que são convidadas para discutir temas, Sim. trazerem sugestões e funciona assim. Melhor. Você falou a Banha de Campinas, né, Rita? Que é um projeto lá tem importante. Tem a RM de Campinas, que é muito mais antiga que a RM Vale. E pelo que o Manara nos passou tudo, ela já funciona melhor, né? Essa integração entre cidades. Então, nos convidaram, né? Estamos indo eu, o Kiko, o Marcelo da Genvale e outros... Junto com as prefeituras, estamos indo passar lá o dia discutindo essa questão das regiões metropolitanas, que é muito importante. É uma empresa similar, então. Não, é uma RM. A RM é, na realidade, a região metropolitana, certo. A junção de cidades, né? Certo. Que faz o estado que faz isso. Só que a região metropolitana de Campinas existe há mais tempo que a gente, então está mais estruturada, né? Entendi. E a vantagem lá é para ver o quê? Como eles estão trabalhando, os municípios estão trabalhando juntos e trazer isso para cá. A gente vai estar sempre aprendendo, né? Qual lugar que a gente vai, a gente vai aprender um pouco. Os municípios, você pega aqui, Lúcio, sempre houve uma competição velada. Isso, né? Que é muito ruim. Muito ruim. Não, Jacareí, São José, cidade dormitório, Taubaté. Eu lembro que eu fiz uma pós-graduação em 2007, gerente de cidade. Depois eu acabei ficando professor lá na FAP. Fiquei por 5 anos contratado CLT aos sábados, porque eu trabalhava em outros lugares durante a semana e tal. E esse curso era feito muito por agentes públicos. Mas você precisa ver a disputa que tinha. Não, Jacareí, não, é Taubaté, é São José. E isso não resolve. A gente não deve, um prefeito, na minha opinião, para ele se destacar, ele não pode olhar o limite da cidade dele. Sim. É como a Maria Rita falou, ele tem que olhar regionalmente. Isso. Nós temos que ter voz com o Estado, né, para falar com o governador, o que a gente quer de transporte público do ponto de vista coletivo, né, os acessos, as rodovias, não são discussões de municípios. Olha a obra que a Dutra está tendo aqui. Sim. Se não tivesse o apoio dos municípios, se o Ferício não tivesse firme lá, como outros prefeitos, unidos numa causa. Mas, na verdade, aí poderia ter sido muito melhor se tivesse unido, porque a duplicação só está em São José. Por quê? Porque São José brigou. Brigou, exatamente. Brigou. Verdade, né? É só São José. Podia ter estendido para o Vale. Sabe? Aí fala assim, porque a Nova Dutra argumenta que aqui tem o dobro de carros que Taubaté. Mas cada vez que eu vou lá para... Eu tenho um projeto em Guará, cada vez que eu preciso voltar de Guará, já começa a parar até São José. Demais, Aí nós vamos resolver São José e o resto não, sendo que todo mundo paga imposto do mesmo jeito, né? Sim. Falta essa união. Né? Na hora de você... Porque, claro, o governador está lá, ele tem 625 prefeitos pedindo as coisas. Ele vai pedir para quem falar mais. Entende? Ele vai atender quem conseguir estar mais perto, quem tiver mais pressão. A política é a arte de priorizar. Imagina, o governador nunca vai conseguir atender todos os prefeitos em tudo que eles querem. Então, ele vai ter que fazer escolhas. Sim. E essas escolhas, se não chegarem redondas, argumentadas e com força política, esquece. Porque no final das contas, tudo é força política. Sim. É a caneta política. Nós estamos acompanhando o Congresso que a gente não sabe mais para que lado que vai. Um dia acorda de um jeito, outro dia acorda do outro. E isso atrapalha o empreendedor. Por quê? A insegurança jurídica. A insegurança. Nós não podemos ter essa insegurança jurídica. Nossa, tá difícil mesmo. A reforma tributária, que era para simplificar, eu estou já com medo agora. Não, eu já estou... Estou com medo. Eu estou estudando. A Convap, inclusive, contratou uma consultoria. Nós já pagamos uma consultoria da CEBIC para discutir reforma tributária. Nós contratamos uma consultoria para transformar em coisa palatável para os nossos associados, né? O doutor Denilson, o escritório dele, que está nos ajudando. Mas eu já fui em 500 palestras, eu já estou participando. E eu até hoje não entendo exatamente o que será a reforma tributária. Você imagina
imagina o empresário comum que não está dentro das entidades, que não está estudando. Nossa Senhora, vai sofrer. E era uma coisa que era para ser simplificado, né? Então, nem vai baixar o nível de tributação e nem vai simplificar. Aliás, eu acordei hoje com a mensagem da minha contadora, porque os escritórios de contabilidade estão fazendo algumas palestras internas para os seus clientes. Kiko, eu não tenho te visto aqui nas nossas... Porque a gente sem tempo. Aí vai ter que... Eu vou lá querer entender de reforma tributária. Tem que entender um pouco, claro. Sim. Mas digo o seguinte, a gente vai ter que ficar confiando nos contadores. Graças a Deus eu tenho uma contadora de muita confiança. O Desenvolve Vale tem alguns contadores de muita confiança. Por quê? É muito difícil. Eu li na revista esses dias, Rita, que o chefão da Receita Federal falou da dificuldade que ele tem de deixar atualizado os fiscais dele. De tantas mudanças. Agora, é portaria. Se ele, você imagina a que gente. vive 24 horas com esse assunto. Imagina nós, o povo. É gente, muito complicado. Estamos lascados. Então, é para isso que precisa de uma Convap. Porque a Convap, você vai na reunião lá, tem governador, tem vice-governador, tem prefeito. Você vai no Desenvolve, tem governador, tem prefeito. Recebemos esses dias o Derrite lá, que é o secretário de Segurança Pública, que é outro ponto que deixa a gente assustado. Né? E ele sofre, porque ele está fazendo um trabalho excelente, a imprensa vai pumba. Eu visitei o batalhão da polícia aqui, tenho visitado. Excelente. Poxa vida, são pessoas sérias, são soldados que estão ali na rua, são cabos, autoridades, oficiais, que arriscam a sua vida num país violento, onde a bandidade tem mais arma de poder de fogo do que a própria polícia. E às vezes o cara mata um bandido numa troca de tiros e ninguém quer que isso aconteça. A imprensa crucifica, eu não sei, uma parte da imprensa, eu não sei por que faz isso. Então nós também temos que defender a polícia, entendeu? Com certeza. O Derrite falou que o momento... Você estava, Rita, na palestra do Derrite lá com a gente? Não pude no dia. Mas ele falou o seguinte, que a maior dor da polícia é quando tem que... Eu não sabia que quando morre um oficial do comando lá da polícia... O comandante tem que entregar uma bandeira para a família. Para a família, Ele falou que é um ato mais triste para eles. Ele tem que informar a família e no enterro entregar a bandeira. Entregar uma bandeira. Ele falou, se um dia eu for maltratado no enterro, ou uma família me xingar, eu vou ter que acatar, porque... Sim. Entender aquela situação. Situação difícil, né? Ali, um momento... Então, a gente vai mudar. Eu acredito muito no Brasil. Eu acho que a gente mora num país de oportunidades. Quem que não gosta dos nossos litorais... do povo brasileiro, né? Aqui é calor humano, aqui é tudo, mas tem esses desafios. Sim, então, mas na realidade certeza. Eu acho isso, né? A gente tem liberdade de imprensa, né? Mas eu acho que principalmente as redes sociais, né? Cada um só fala o que quer, né? O seu lado da verdade. Então, e as pessoas acreditam nisso, né? Eu vou citar um exemplo tranquilo aí. Eu vi aí na internet, junto com um vereador, inclusive, não vou falar o nome nosso aí, que fez uma confusão porque ia mudar um parquinho de lugar. Você viu na internet? Eu vi na internet. Eu vi uma confusão grande lá. Primeiro, ele falou que vai tirar o parquinho. Vai fazer um pouquinho na frente, 2 vezes maior. Sim. Sabe qual que é o problema? Ali vai se fazer... a ideia é se fazer 28 apartamentos do CDHU. E, na realidade, a população não quer. Então, assim, para a internet que é o prefeito querendo tirar um parquinho. É a população que não quer que se faça ali. Como se como se todas as pessoas que recebem uma casa popular fosse bandido. Pelo amor de Deus, né? Mas é esse o problema de fundo. Esse é o problema de fundo. Então, nós estamos numa sociedade assim. Primeiro, as pessoas têm esse tipo de preconceito, né? Nós temos mais bandido lá em Brasília do que entre essas pessoas, na verdade. Mas é esse o preconceito. Sim. E outra coisa, e o que mais me preocupa é isso. É essa imprensa, e inclusive essa imprensa, a internet, que publica inverdades que viram verdades. Eu acho que nós temos tido muito problema. A imprensa, muitas vezes... olhando só um lado, sabe? Só um lado. Eu acho que a imprensa ela tem que noticiar. Eu venho dessa época. E parece que tudo é contra o desenvolvimento, é tudo tentando fazer um país de vítimas. Nós não podemos viver como vítima. Nós temos desafios, temos que fazer as coisas acontecerem, né?
Então, hoje eu acho que a gente tem sofrido também muito aí com a imprensa nossa. E volto a falar, uma parte da imprensa, porque você tem bons jornalistas, você tem bons canais de comunicação, mas de um modo geral, a gente tem visto aí que isso tem atrapalhado bastante. É muito triste, na minha opinião, um país que comemora que tem 90 milhões de pessoas recebendo auxílio. Verdade. Eu fico muito triste, porque nós deveríamos dizer, nós temos 90 milhões de pessoas empreendendo e não recebendo. Hoje nós temos um grande problema, e não, na área da construção está ficando ao extremo, mas não é só na área da construção, falta de mão de obra. Geral, né, Rita? Geral. Para todas as não linhas. Tem mão de obra. Não é só na construção, né? Não, é em tudo. Mas olha, nós chegamos ao ponto, Kiko, que agora a gente está fazendo um curso, a Convap, junto com a CEBIC e SESI, para mulheres. Nós estamos fazendo primeiro para azulejista, depois vai ser para eletricista, para ver se a gente consegue uma outra mão de obra, porque a gente não tem mão de obra. Estão formando, então, agora? Nós estamos formando mulheres. O que vai melhorar o nível, então, da construção civil. Olha, que bom. Que, na realidade, excelente, né? As mulheres são muito caprichosas, né? Um grande problema é esse, né? O Álvaro, você conhece o Álvaro, que é dono da Cone Leste? Sim. Com essa história. Outro dia ele me contou uma história que me deixou... que eu fui para casa muito triste. Ele passa ali naquele semáforo perto do Colinas e vê um cara toda vez desempregado. Desempregado, preciso, minha família passando fome. Um dia ele pegou esse cara, levou para o escritório dele, ajudou o cara a tirar a carteira de trabalho. Olha só. Deu emprego pro cara. 15 dias depois, o cara veio e devolveu para ele a carteira de trabalho, como se a carteira de trabalho fosse do Álvaro. Falou para ele, doutor, não quero não. Eu ganhava mais lá e a minha mão tá muito grossa lá. Eu não... Nossa, aí, tá vendo? É isso. É isso que nós estamos fazendo com o nosso país, entendeu? Então, é muito triste comemorar que nós temos 90 milhões de pessoas dependentes de assistência social. É muito triste. É muito triste. Mas, assim, é um país do vitimismo, eu acho. Né? Eu tô te falando porque quando a gente veio para São José, minha mãe tava... Olha, eu estudei escola de prefeitura, foi tudo com muito desafio. Mas, assim, nunca ficamos tristes, não. Era o desafio. A empresa tinha que dar certo, não tinha outra renda, ela tinha acabado de separar. Então, preparou os filhos. A realidade nossa é essa, mãos à obra, vamos trabalhar. Hoje não, coitadinho, não pode falar disso, não pode falar aquilo. O professor hoje dá nota ruim pro filho na escola, a mãe vai lá e briga com o professor. Pelo amor de Deus. Gente, vamos parar, vamos formar gente, né? Vamos formar filhos aí que saibam defender o mundo, entendeu? Tem um monte de gente sendo criada em redoma que depois não consegue nada, fica um bobo na rua, entendeu? Então, assim está sendo criado o nosso país. E as políticas públicas de transferência de renda são importantes, mas elas são importantes desde que tem a porta de saída para aquela família, né? Eu vou dar um curso, ela vai ficar por um período. 2, que não seja... Hoje é movimento eleitoral. Agora acabou. O governo acabou de sancionar agora mais 4 milhões de pessoas que não vão pagar a conta de luz. Alguém vai pagar. Alguém vai pagar. Fica sendo projeto político. E quem projeto paga? De manter pobreza. Tá certo? Isso é o que eu vejo das políticas públicas que nós temos atualmente no Brasil. E a gente fala isso aqui, sabe o que vamos falar? Elite. Olha lá o cara do desenvolvimento, o cara dos ricos lá, entendeu? Não. Fui secretário de Desenvolvimento Social aqui por muitos anos, entendeu? E todas as nossas políticas de transferência de renda, todas, nós propunhamos uma lei municipal que obrigava aquele cidadão a ou fazer um curso no Senai, ou no Senac, acompanhado por assistentes sociais. Tá. Você vai manter um benefício público infinitamente, claro, se a pessoa tiver uma limitação de saúde, se ela não tiver uma capacidade de trabalho, óbvio. Aí o Estado tem obrigação, né? Mas o Estado não paga nem aposentadoria para os idosos. Mal cuidou do INSS, Lúcio. Olha que vergonha. Um cidadão hoje aposentado corre 1000 riscos de ter imposto disso e o governo não fica nesse discurso vazio. Então a gente tem que encarar o seguinte: o Brasil, com 200 milhões de habitantes, um país de oportunidades, tem condições de atuar em vários segmentos, o agronegócio, a construção civil, a logística. Então, é botar isso para trabalhar. E nada de coitadinho. Tá certo ou não? A gente tem que apoiar, garantir oportunidade para as pessoas. Aqueles que estão na baixa linha de pobreza
dar atenção, levar a política pública para ele, mas mostrar a escola. Entendeu? Sem escola, não vai... São José, você já viu o nível das escolas aqui de São José? Excelente. Né? Ué, tem escolas melhores do que as particulares. As creches de São José são melhores que as particulares. Entendeu? O EJA, por exemplo, o EJA, Ensino de Jovens e Adultos, é obrigatório, isso está na lei federal. Todo município tem que ter o EJA. Quando a gente estava no governo, nós fizemos uma lei que, você vai receber aqui uma ajuda de renda mínima, bolsa, auxílio, qualificação, eram os nomes dos projetos que a gente tinha na época, que transferia recurso financeiro para a família. Mas você vai fazer. Você não tem escolaridade? Você vai para o EJA à noite. Se não for, suspende o recurso. Ué, para um filho. Sim. O que você forma um filho? Você quer dar mesada para ele ou você quer que ele... Você vai dar mesada controlada, né? Tá estudando, tá fazendo as coisas, tô pagando sua escola, etc, etc. Mas, então é isso, não tem muito o que inventar moda. E o século XXI agora tá exigindo muito mesmo. Hoje, as empresas brasileiras competem com o mundo. Sim. Todo mundo compra da China, compra em qualquer lugar. Você tem que ter eficiência, você tem que ser competente, você tem que ter qualidade, você tem que ter preço. Não adianta ficar coitadinho do empresário brasileiro. Então, a gente tem que correr atrás de todo mundo. Isso serve para todas as classes sociais, né? Então, assim, é isso que o Desenvolve Vale acredita, é isso que a gente tem que conversar com os nossos deputados. Foi mês passado, fomos lá para Brasília, reunimos lá com alguns deputados, senadores, fui com o Alfredo, que é um amigo também do Desenvolve Vale, e ele preside a ABMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. Fomos levar pontos da reforma tributária para quem decide. Entendeu? Trabalho de argumento, eu tinha deputado de vários partidos lá, não me lembro quais. Tava o Arnaldo Jardim lá, né? Que é um grande líder também. Com certeza. Aliás, o Arnaldo Jardim, ele falou um negócio muito importante. Ele conseguiu aprovar um projeto lá, Rita, agora. Eu não me lembro qual que é o projeto. E ele conseguiu votos do PT e do PL. É isso que a gente precisa. Pessoas que pensem no Brasil. Sim, independente de partido político. Independente do partido. Se o projeto é bom para o Brasil, que vote o PT junto, que vote... Hoje não. Eu sou do lado de cá, eu não voto o que o outro propõe. E fica nessa disputa, né? Sim. E aí os jovens estão querendo o quê? Tudo embora do Brasil. Você vê os jovens hoje, tudo assim, não, eu vou para ali, eu vou para lá, quero morar fora, quero ir... Não, tem E aí a gente está perdendo os talentos, né? Porque tá perdendo os quem talentos. Não quer... os fracos, né? Vamos manter essa turma aí só sobra o ruim aqui. Olha quanta oportunidade difícil que tem, mesmo. Né? Então, agora, a nossa cidade, São José dos Campos, o Vale do Paraíba, eu acho, viu, Rita, que é um dos pontos mais desenvolvidos hoje do Brasil. Com certeza. Com as possibilidades aí de novos negócios, novas gerações de empregos e por aí vai, né? É um lugar... Tem a localização, tem tudo, né? Tem as cabeças, tem as escolas, né? Então, hoje a gente... O São José, mas o Vale como um todo, né? Hoje a gente tem uma migração, na realidade, de classe média para cima, né? Tem. Quem vem buscando qualidade de vida, né? Exatamente. E aí traz um monte de coisa. São profissionais boa, né? Liberais, são médicos, são profissionais engenheiros, empresas são outros. Né? Que vêm para cá. Isso. Mas aí me preocupa muito. Tenho conversado muito com o presidente do Confeia e a presidente do CREA, né? Sim. Nós temos um problema seríssimo para o futuro, né? Nós somos um país que formamos 3 vezes mais advogados do que engenheiros. 3 vezes mais. Nós hoje temos falta de engenheiros. Hoje nós já temos. E nós vamos, daqui a 10 anos, não ter engenheiros. E não se faz infraestrutura sem engenheiro. As faculdades de engenharia estão fechando turmas porque não tem alunos. Por quê? Porque está se criando jovens que quer fazer um curso de 1 ano, né? Faz um curso de 1 ano de TI, ou então vira influencer, mas ficar 5 anos na faculdade aprendendo engenharia... Não quer. Os jovens não querem mais. Então nós daqui 10 anos, nós não teremos engenheiros. Olha aí. Isso é preocupante, hein, Isso Rita? É extremamente preocupante. O Confeia e a CREA têm ido nas escolas de base, né? Nas escolas de 2º grau, conversar com os jovens. Porque não se faz desenvolvimento de um país sem engenheiros. E de todas as áreas possíveis. Mas você já sente isso, né? No meu escritório mesmo, quando a gente busca profissionais na área para um estágio, para começar a aprender ali uma profissão,
Muito difícil. E aí você vê, difícil. né? A China está produzindo lá tantas coisas, né? E formando tantos engenheiros. E aí você começa a ver o seguinte: hoje em dia a competição não tem dó. Ou a gente tem condição de competir ou nós vamos ser engolidos mesmo. Exatamente. Né? Essa é a grande preocupação. Olha os carros chineses, é de assustar. Eu lembro quando eu era criança, você tinha Volkswagen, Chevrolet, Ford e Fiat. Hoje em dia, eu sempre gostei de carro. Eu não conheço de carro, mas de vez em quando passam uns por mim que eu falo, nunca vi essa nunca marca na minha vida. Ô, Rita, eu nem sei mais falar as marcas de carro. São muitas, né? São muitas. Muito menos os tipos de carros de cada marca. Elétrico, então, infinidade. Nossa, eu sou da época do Chevette, do Fiat 147, do Opala, Brasília. 147. Eu já tive um também. Olha, então, qual que é? O Fiat? O Fiat 147 eu já beleza. tive. Meu daí era amarelo ouro. Amarelo ouro. Chegava no início da minha produção. Era um marrom, assim, também meio douradinho. Não, meu era amarelo. Alguém pintou ele de amarelo ouro, entendeu? Onde que eu ia, todo mundo sabia. Fiat 100. Então, hoje em dia, né, você vê os carros chineses estão falando, com licença, que nós estamos chegando. Exatamente. E né, agora eu tô vendo aí as outras montadoras mais tradicionais correndo atrás, porque é preço. Sim. Porque começou assim, carro 500 mil, 600 mil, 700 mil, começou 1 milhão. É isso aí. Aí chega a China, 199 mil, um carro compatível com isso, com aquilo. E já foi o tempo que a gente falava que tudo da China era ruim, né, gente? Eles desenvolveram qualidade e hoje competem em qualidade com tudo, né? Então, é isso. A gente tem que pensar no país como um todo e no Vale do Paraíba como um todo. Mas nós somos esperançosos, né? Eu tenho certeza que aqui vai continuar crescendo. Veja lá o que aconteceu em Jacareí com a Caoa Cherry, com a fábrica, né? Eles tiveram ali uma série de apoios para montar a fábrica e depois foram para Goiás. Você vê, o prefeito, essa nova geração de prefeitos de 30 e poucos anos, que é o caso do prefeito de Jacareí, foi lá, pegou um vídeo, gravou um vídeo na frente da fábrica, ou vocês ocupem aqui ou a prefeitura vai desapropriar e vai trazer uma outra montadora, porque aqui teve investimento com recurso público. Então isso é legal. Sim. É fazer assim, atitudes, né, que movimente a economia, que movimente... E estar aqui hoje nesse podcast é muito legal também, porque a gente reanima assim, alguns pontos, motiva outras pessoas a também não desistirem. E é assim que a vida vai melhorando para todo mundo, né? Sim. E aí o projeto, né, Desenvolve Vale. A gente está fazendo isso aqui, né? É isso. Debatendo, falando dos problemas, do que precisa melhorar, de como as prefeituras, os municípios, né, precisam trabalhar em conjunto, tal. E gratidão pela participação. Muito bom o nosso podcast aqui. Prazer conhecer o Kiko. Eu já conhecia você, né? Você grava aqui alguns episódios aqui no nosso estúdio aqui. Eu que agradeço. Tá sempre por aqui. Maria Rita, obrigado também. Muito bom o nosso papo aqui. Com certeza. A gente ficaria aqui 2 dias falando, né, Kiko? Os dois falam muito, a gente ficaria 2 dias falando São aqui. São temas que nós gostamos, né, Lúcio? Sim. Porque a gente vive isso que a gente faz. Isso. Não é trabalho nenhum falar do desenvolvimento, é gostoso. Pior coisa que tem é você ver uma pessoa que não está com vontade de fazer nada na vida. Né? Se não for por problema de saúde, a gente tem que trazer aqui uma mensagem de esperança para essa pessoa. Vai fazer o que ela goste, seja lá o que for, mas faça o que você goste. Né? Durante o nosso papo, até fiz uma anotação aqui, né? Da gente falando da dificuldade das pessoas, né? De contratar, de faculdade, que as pessoas não querem mais aquele tipo de trabalho, né? Mas eu acho que isso ainda pode mudar no futuro, né? Precisa mudar. Porque eu anotei aqui uma frase que eu escutei em algum momento, né? Tempos difíceis fazem pessoas fortes. Tempos fáceis, pessoas fracas. Então a pessoa viveu na casa do pai ali e tal, e ficou fraquinho, ficou aquela pessoa xoxa, que não vai para cima, que não é o caso do empreendedor. O empreendedor... Nossa, o empreendedor é um leão por dia. É um herói no Brasil hoje, o empreendedor. Exato. Aliás, Luci, me permite, poucos dias atrás o Desenvolve Vale lançou Desenvolve Vale Educação. Sim. Que é um projeto que está sendo desenvolvido com o Kiko e o professor André Guadalupe, que é um especialista em educação, dono do Colégio Planck. E
nós firmamos uma grande parceria com a FIA, que é a Fundação Instituto de Administração, que foi criado pelo grupo da USP. Tem 45 anos de vida e trabalha nesse Brasil afora, tanto para poder público quanto para a formação de executivos. E o Desenvolve Vale firmou essa parceria com eles e estamos trabalhando bastante com esse braço do Desenvolve Vale Educação. Maravilha. Quando você tiver novidades, pode dar um toque na gente aqui e vamos levar isso para todo mundo conhecer o projeto também. Sem dúvida, vai ser um prazer. Isso aí. Mas, Lúcio, mais uma vez agradecer a sua disponibilidade sempre de gravar a Convapcast. Tenho certeza que esse será um grande podcast. Maravilha. E eu agradeço também, Maria Rita, parabéns pelo seu trabalho a Convap, um grande trabalho. Agora a Construvale aí acontecendo também. É isso aí, de 9 a 12, né? De 9 a 12, lá no Vale Sul Shopping. Estaremos todos juntos lá, inclusive você, gravando uma Convapcast lá. Excelente. É isso aí. E agradeço o Lúcio também. Obrigado aí aos que tiveram aí a oportunidade de assistir e ouvir esse podcast. Maravilha. Pessoal, gratidão. Mais um Convapcast. Kiko Savaia, Maria Rita Singulando. Obrigado a todos. Queria agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos, Polo Vale Decor, Smart Lages e Proteção. Um abraço e até a próxima.